O cinema foi um dos espaços utilizados para refletir e debater diferentes questões da sociedade, e por isso tem sido um meio fundamental para abordar temáticas de filmes que nos fazem refletir sobre os direitos humanos. Dentre eles estão Uma Noite de 12 Anos, é um filme baseado em fatos reais, onde se passa em 1973, no Uruguai, que trata de um grupo de militantes que combate a ditadura militar no país. Eles são capturados e presos com outros companheiros e ficam isolados, e só têm contato com os guardas. Ao longo dos anos, cada um encontra maneiras de sobreviver às torturas sem saber se um dia será solto. Perderam a guerra, Pepe. Ustedes já não são presos, são rehenes. Uma história de amor e fúria. É uma narrativa ágil com traço e linguagem de história em quadrinhos, separada em 4 episódios, que abrange um período de 6 séculos, pondo em foco particularmente 4 fases da nossa história: o Brasil indígena, com a chegada dos colonizadores, a revolta da Baiada, a luta armada contra o regime militar de 64 e um futuro não tão distante, que é 2096, que trata sobre a questão da água potável, que passa a se tornar um bem escasso e motivo de conflito. A Lista de Schindler trata a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1.000 judeus durante o Holocausto, ao empregá-los em sua fábrica e tratá-los como seres humanos que são. É considerado pela crítica especializada um dos melhores filmes da história. Selma, Uma Luta pela Igualdade, retrata a luta dos negros norte-americanos pelo direito ao voto, e que foi conquistado apenas em 1965, após mobilizações pelos direitos civis que foram reprimidas com muita violência pela polícia com o apoio da população branca. O filme é uma grande oportunidade para conhecermos importantes lideranças do movimento negro dos Estados Unidos, dentre elas Martin Luther King. Here is the next great battle. Hoje eu quero voltar sozinho. O filme traz o debate sobre homofobia e os direitos de liberdade e de orientação sexual. É também um filme que trata da exclusão das pessoas portadoras de deficiências, como no caso do protagonista da história, que possui deficiência visual. O primeiro amor e o início da sexualidade são tratados com muita delicadeza neste filme, que é uma ótima opção para o debate sobre o respeito às diferenças e a luta contra a homofobia. Com quem que você imagina o seu grande amor? 12 anos de escravidão. A história se passa no ano de 1841, em que o protagonista Solomon vive livre com sua esposa e filhos. E após mudar de cidade devido ao trabalho, ele é sequestrado, acorrentado e vendido como escravo. Portanto, o filme acompanha 12 anos em que ele ficou privado de sua liberdade. Kafarnaum é um filme libanês, e inclusive um dos filmes mais fortes que vi recentemente. Fala de direitos das crianças. Tudo embalado na infância miserável de um menino de 12 anos que é acusado de esfaquear uma pessoa, e ao ser preso, ele quer processar seus pais por eles terem colocado ele no mundo, devido a tanto sofrimento. O Menino e o Mundo. A animação brasileira, que é dirigida por Ale Abreu, traz a história do menino chamado Cuca, que vive numa pequena cidade. Sentindo falta do pai, que partiu para a capital em busca de uma vida melhor, Cuca decide sair por aí até encontrá-lo. Durante sua jornada, vai descobrir um mundo cheio de dor e pobreza. Nesta inusitada animação, o mundo moderno é mostrado com todos os seus conflitos e desigualdades, pelo olhar de uma criança. A questão dos direitos humanos é central no filme, que aborda os direitos da infância, questões ambientais, da exploração do trabalho do campo e da cidade, da qualidade de vida, entre outras questões. Moonlight
Foi o primeiro filme com um elenco somente de negros e com temática LGBT a ganhar um Oscar. Retrata 3 fases da vida de um garoto que, explorando as dificuldades que ele enfrenta em uma realidade permeada por todo tipo de abuso, dentre eles o bullying, um homossexual negro numa comunidade negra, e também as dificuldades que ele tem de assumir sua própria identidade e sexualidade.